Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. E começando um novo ciclo, na aula de hoje nós temos como objetivos conhecer finalmente o que são transistores. Olha a foto aí no transistor aí atrás, para você já ir conhecendo ele, tá? E também conhecer o princípio de funcionamento de um transistor, tá? Então, imagenzinha um pouco acanhada, mas que já dá para a gente ir conhecendo esse novo moço. Essa é a simbologia do transistor. E o que é um transistor, tá? Transistor nada mais é do que uma junção PN também. Lembram lá do diodo, que é uma junção PN, que a gente tem os cristais de silício, né, dopados negativamente, dopados positivamente. Então, o transistor segue o mesmo princípio. Nesse caso dos transistores que nós vamos estudar aqui, são os transistores bipolares, tá? Bipolares. Então, a gente tem dois tipos de construção aqui. Um transistor com dois cristais, certo? N nas pontas e um cristal P no meio, né? E outro tipo de transistor com dois cristais P nas pontas e um cristal N no meio. Tá? Esse aqui essa organização dá o nome deles, tá? Transistor NPN com essa simbologia e o transistor PNP com essa simbologia. Olha só, vamos pegar esse caso aqui do NPN, tá? Os cristais das pontas, né, são o emissor e o coletor. Antes a gente tinha o anodo e o catodo, tá? Agora a gente tem nas pontas o emissor e o coletor, sendo que o emissor é mais estreito e o coletor é mais largo, tá? Então a gente tem o emissor e o coletor. E no meio nós temos a base. Mesma coisa acontece para o cristal ou para o transistor PNP, certo? E aí na simbologia vai ser essa daqui, olha só. A base no meio, tá? Coletor e emissor é quando tem essa setinha. No NPN, a seta é saindo da base. No PNP, a seta do emissor é entrando na base, tá? Então, coletor, base, emissor. Vamos falar muito sobre coletor, base e emissor aqui, certo? Então, só recapitulando, né? Por organização, nós temos transistores PNP e transistores NPN, aqui mais um exemplo de alguns transistores, tá? E essas camadas ou esses terminais dos transistores, olha só, 3 terminais aqui, são o emissor, a base e o coletor. Então, PNP, NPN, a gente vai falar muito, emissor, base, coletor também, certo? Aí a gente tem algumas diferenças nos encapsulamentos aqui dos transistores, tá? A gente tem 3 tipos aqui. Esse daqui é o mais comum, que se a gente tivesse no laboratório, a gente usar mais desse aqui. Esse aqui também comum, a gente tem vários lá no laboratório, tá? Esse aqui a gente usaria um pouco menos, tá? Então esse aqui tem uma potência bem maior, tá bom? Um transistor desse aqui, ó, 1 watt de potência, o encapsulamento T0 TO92, tá? Esse outro aqui, encapsulamento TO220 com 100 watts de potência, e esse outro aqui, ó, o TO3 com 200 watts de potência, tá? Só para a gente ver alguns exemplos de encapsulamento aqui, tá bom? A gente tem também transistores que são minúsculos, certo? Por exemplo, um processador de um computador, do seu celular, tem milhões de transistores, certo? São minúsculos, tá bom? Então, mas não são esses transistores que a gente vai, na verdade, remotamente a gente não vai segurar nenhum, mas quando vocês voltarem para o laboratório vão ter a oportunidade de pegar um transistor, tá? Desse tipo aqui, ok? Então vamos lá ao funcionamento do transistor. Vocês já viram aqui o transistor NPN e o PNP, tá? Que são nada mais do que cristais PN, que vocês já viram também que tem uma dopagem, tá? Um para ter mais negativo, outro para ser mais positivo. Aí olha só, como eu falei, o emissor é mais estreito do que o coletor, tá? Só que o emissor é mais dopado do que o coletor, certo? Vocês veem aqui que tem muito mais elétrons livres do que no coletor. E
A base ela tem uma dopagem média, mas ela é muito estreitinha em relação ao emissor e o coletor. A mesma coisa acontece no PNP, só que as dopagens estão ao contrário, certo? Então, como é que a gente analisa aqui o funcionamento? Primeiro a gente vai analisar polarizando parte a parte, tá? Primeiro a gente vai polarizar o emissor e a base diretamente. Olha só, positivo no cristal P, negativo no cristal N. Aqui no PNP é a mesma coisa, ó, positivo no cristal P, negativo no cristal N. O que vai acontecer? Vai fluir uma corrente entre o emissor e a base. Óbvio, estão polarizados diretamente. Então, vai surgir uma corrente, tá? No caso do NPN, os elétrons vão fluir. No caso do PNP, os buracos ou as lacunas que vão fluir, certo? Então, acho que a gente já explicou direitinho essa questão de elétron, de buraco e de lacuna, certo? Então, esse aqui é o funcionamento a gente polarizando diretamente o emissor e a base. Polarizando agora reversamente o coletor e a base, né? Já que a gente está polarizando reversamente, certo? Não vai ter fluxo de corrente, né? Polarizado reversamente, não vai ter corrente, tá? O que vai criar-se aqui é uma barreira maior, tá bom? Para ele, na verdade, vai ter uma mínima corrente desprezível, né? Mas praticamente nada. Agora, a jogada do transistor tá aqui, ó. Quando a gente junta essas duas polarizações, o que é que acontece? Olha só, o fluxo agora, tá? Vamos pegar o NPN, o fluxo de elétrons, no caso, agora vai fluir do emissor para a base. Só que a base ela é muito estreitinha, certo? Então, rapidamente, os elétrons que fluem do emissor para a base vão saturar a base. E aí vai ficar sobrando elétrons. E o que é que acontece? Esses elétrons vão ser atraídos pela tensão aqui que está sendo jogada aqui no coletor, tá? Não tem corrente do coletor para a base, mas a corrente vai fluir do emissor, tá? Na verdade vai fluir não, os elétrons vão fluir do emissor para o coletor. A corrente vai do coletor para o emissor. Vocês lembram disso? Lá de eletricidade, os elétrons vão para um lado, mas a corrente convencional, né? A convenção é que a corrente ela vai no sentido contrário dos elétrons. Mas bem, só para explicar aqui, ó, que quando a gente tinha a polarização aqui, do emissor a corrente ia para a base, tá? A corrente não, os elétrons iam do emissor para a base, né? Só que agora que a gente ligou todo mundo, tá? A base satura logo, então vai um pouquinho só de elétrons para a base e a grande maioria passa do emissor para o coletor. Então esse é o principal funcionamento do transistor. Quando a gente tem uma pequena corrente na base, a gente tem uma grande corrente fluindo do coletor para o emissor, no caso do NPN, ou do emissor para o coletor, no caso do PNP, certo? Então esse é o grande princípio de funcionamento. Como a gente vai aplicar isso, vamos ver na próxima aula, tá? Só para resumir, na aula de hoje nós conhecemos o que são os transistores, tá? E aprendemos os tipos de transistores e o princípio de funcionamento destes, tá bom? Então, aguardo você na próxima aula. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.